Eu trouxe uma notícia que tinha acabado de sair do Atlético oficializando um novo coordenador. Para quem está chegando agora, vamos repetir essa notícia, claro, com mais detalhes e trazer também a preparação contra o Mirassol Arena MRV, jogo que vai dar sequência à temporada do Atlético. Vai abrir a rodada 16 da Série A. Chega mais, Abílio. Pois é, Cirilo. No início da semana, a gente já falava que o Atlético estava no mercado em busca de um nome para ser o gerente de futebol, uma ligação mais direta com o vestiário do clube para colocar ordem, claro, no vestiário e ser também uma voz importante, né, diretiva do clube dentro do vestiário do Galo. Esse nome é mesmo o do Guilherme Alves, oficializado há pouco pelo Atlético. Guilherme, que foi um centroavante histórico, não só do Galo, mas do futebol brasileiro entre os anos 90 e 2000. E parou muito cedo, né, Cirilo? A gente se lembra de muitas tentativas do Guilherme, já mais perto do final da carreira, de tratar situações de lesão. E ele parou aos 31 anos como jogador profissional. Nas passagens, né, pelo Atlético, porque teve aquela ida ao Corinthians entre o período em que pertencia ao Galo, tornou-se o 8º maior artilheiro da história do clube, e o Guilherme, grande parceiro histórico do nosso Olê Marquês, será o novo coordenador técnico do Atlético. Ele vai ser apresentado oficialmente na segunda-feira. Chega a Belo Horizonte neste fim de semana para os últimos detalhes e assinatura deste contrato, mas já está oficializado pelo clube como novo coordenador técnico do Galo. 6h46, Cirilo, o treinamento terminou há pouco lá no CT com duas novidades importantes. O zagueiro Juan Tressoldi e o meia Bernard estão liberados do departamento médico e estão à disposição do Barba para o jogo de amanhã, 6h30 da noite, contra o Mirassol, 16ª rodada de Campeonato Brasileiro. O Atlético deve ter, né, uma formação mais parecida com a dos últimos jogos, com aquele trio defensivo reforçado pelo zagueiro que mais vezes atuou como titular na atual temporada, o Juan Tressoldi, recuperado de situação física. Quanto ao meio-campo, né, tendência de retorno do Bernard ao time, já que o meia Vitor Hugo vai completar aí a 3ª semana, se recuperando de um edema na coxa esquerda. Vitor Hugo aparece fazendo apenas algumas corridas em campo junto ao departamento de fisioterapia, segue no departamento médico, assim como o Gustavo Scarpa. Então são duas opções a menos para o meio-campo ofensivo do Atlético para encarar o 18º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. Que no ano passado, né, a gente se lembra, se enfrentaram pela primeira vez. O Galo foi buscar um 2-2 lá em Mirassol no turno do Campeonato Brasileiro e no retorno venceu aqui na Arena MRV por 1-0 com gol do zagueiro Vitor Hugo. E agora enfrenta pela 3ª vez a equipe do Mirassol, que tem, como o Edu Panzi falava ontem aqui na TBB, né, 4 jogos muito bons, de 4 vitórias em 5 partidas recentemente, vem da classificação diante do Bragantino para as 8ª de final da Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente traz, né, Cirilo, um provável time do Atlético para encarar o Mirassol amanhã. Mas quero fechar essa primeira parte uma informação a respeito da venda de ingressos, porque foi tema das entrevistas do Everson e do Eduardo Domingues, depois da classificação lá em Fortaleza contra o Ceará na quarta-feira. Pediram o apoio, o carinho da torcida, a diretoria manteve promoção, né? Preços a partir de R$ 29,90, além dos 4 ingressos adicionais com 50% de desconto para sócios Galo na Veia. Apenas 12 mil ingressos vendidos até o momento para Atlético e Mirassol amanhã, 6h30 da noite na Arena MRV. Cirilo. Vejo mistério nisso não, Edu. O time tá jogando mal, o torcedor não confia. Deixa eu sair em defesa do torcedor. Isso aí. Entendo o Barba, entendo o Everson, eles não estão errados, né? Jogar com a torcida é muito melhor do que jogar sem ela, com o torcedor ausente. Mas Everson e Barba, a única maneira que vocês vão recuperar a confiança do torcedor, trazê-lo de volta para a Arena MRV, é com desempenho e atitude em campo, não é com palavra no microfone, não é com pedido. O torcedor, ele quer ver, ele quer enxergar no campo, como você mesmo diz, Barba, ele quer se sentir representado em campo, e ele não tem esse sentido. É só olhar as atuações contra o Juventude lá no Uruguai, contra o Ceará, é atitude e desempenho, até mais que resultado, tá?
Você pode até... O resultado, evidentemente, que leva a torcida. Entrega, mas né? se tiver atitude em campo, desempenho, o torcedor sentir que os caras estão ali fazendo por onde, ele volta pro campo. Não é com entrevista, não é com pedido no microfone, não. Mas as notícias são boas, né? Bernard disponível, Juan disponível. Dá até para gravar o time titular, né? Com o Juan, pela direita o Lianco. O Lianco tá de volta? Tá de volta. E o Alonso, eu acredito que o Alonso pela esquerda, com o Lodi de ala, o Coelho de ala pela direita, Franco, Maicon, Bernard, Minda e Cassierra. Sem muito mistério, já que o Vitor Hugo ainda tá se recuperando do tal edema. Deve ser um edemão, né? Porque tá longa a recuperação do tal edema, né? Tá demorando bastante. Realmente um grande desfalque pro Atlético. Enorme desfalque. Melhor jogador de linha do Atlético. Com certeza, Edu. Cirilo. Oi. Deixa eu só lembrar aqui que o Atlético tem o gerente de futebol, que é o Pedro Moreira, né? E são atribuições diferentes. Fui informado para o coordenador técnico e para o gerente de futebol. Com relação a essa chegada, então fica um organograma do departamento de futebol com o Paulo Brax como CSO, o Pedro Moreira é o gerente, o Guilherme Alves será o coordenador técnico. Marques, para começar com você, com essa notícia que abriu a turma do bate-bola de hoje, o cara que foi sua dupla dentro de campo, tá de volta ao Atlético nesse momento para uma nova função. O Guilherme, ex-centroavante, Guilherme Alves, tem o cargo de coordenador técnico. Aquela ligação entre gestão e vestiário. Como é que você encara essa notícia, Marques? Primeiro, o Guilherme, cara, foi um parceiro, meu melhor parceiro de ataque. Disparado. Joguei muito com o Valdir Bigode aqui, mas com o Guilherme era uma sintonia, cara. Então, antes de qualquer coisa, que o Guilherme venha com muita sorte, né, junto do seu trabalho para fazer uma gestão bacana que o Atlético está precisando no vestiário. Isso está claro, entendeu? Para fazer esse elo atleta, comissão, dirigente, entendeu? Semana passada deu a entender para mim, cara, assim, que obviamente, de repente, até uma situação natural para o Barba, que não é brasileiro, né? De trazer para um jogo decisivo contra o Ceará um time muito mexido. Eu tenho certeza que, dando autonomia ao Guilherme, o Guilherme vai bater lá na porta do Barba. Pô, Barba, segura que isso é Copa do Brasil, cara, entendeu? O entendimento aqui é outro. Rapaziada, e ele é muito do vestiário já desde quando atleta, né? Bom de vestiário? Tá louco, cara. O Guilherme, ele tem sido treinador, né? E com gestões espetaculares. Você não vê um atleta falando mal do Guilherme, cara. Isso é um ponto positivo. Porque atleta, no vestiário, se ele não gosta, o recado ele é espalhado e todo mundo sabe. A fama, quando é ruim, todo mundo sabe no meio, entendeu? E o Guilherme é positivo nisso. É um cara pra cima, é positivo. Tenho certeza que tem tudo para fazer um ótimo trabalho, Cirilo. Eu acho que é um cara que vai só agregar, né, nessa condução de vestiário, de trazer os caras para perto, entendeu? Para não ter ruído para fora, que tem tido muito ruído nesse Atlético, né? Nas entrevistas, ele, tenho certeza, vai abraçar e vai conseguir conduzir o vestiário do Atlético, que está muito solto e está claro para todos nós, né? Você tem episódio com o Guilherme também, né, Fabrício? Cara, aliás, eu queria parabenizar o Atlético, né? Eu acho que essa contratação aí, ela é muito boa e eu acho que ela é essencial nos clubes de futebol. Ainda mais o Guilherme, com a leitura que ele tem de vestiário. Eu trabalhei com ele no Corinthians em 2003 e ele, cara, ele sempre foi líder. Ele tava com a molecada, eu na época moleque, ele tava com o moleque, ele tava com os mais velhos. Cara, ele tem uma leitura assim como poucos no vestiário, então ele já vai de cara, já vai saber. Esse cara no dia a dia é importante porque os caras não conseguem enganar. Você vê, Cirilo, ó, esse quer de verdade, esse não quer, esse está trabalhando para ele, só esse está trabalhando em prol do grupo. Então essa aquisição, ela é importantíssima e ele, além de ter essa experiência como jogador, né, foi campeão de tudo, que o jogador respeita, porque não é qualquer um que está chegando e falando para ele. O cara foi ídolo e foi campeão de tudo no Brasil, aí, enfim, artilheiro. Então, isso aí, o jogador que vai escutar ele releva muito, sabe? E além de, assim, com todo respeito ao Vitor, já exercia essa função, mas o Guilherme tem personalidade, mano. Porque você colocar um cara ali pra também dizer amém pra tudo também não serve. Agora o Guilherme tem personalidade. E isso eu acho importante, sabe?
é personalidade. Aliás, ele exerceu a função de treinador agora há algum tempo. O cara é rei, eu tava em Rio Claro, o cara é ídolo, é rei em Rio Claro, meu. Um dia que ele for lá, a cidade para. Ele colocou o Velo Clube na primeira divisão, nunca tinha estado na primeira divisão do Paulista, ele foi lá e colocou, sabe? É um cara, olha, que contratação, tá de parabéns. Ô Edu, o vestiário era o grande... Era não, né? É, né? O grande problema do Atlético nesse momento? Não. Ou é um dos grandes problemas? É um problema do Atlético e eu espero que seja resolvido com o Guilherme. Cara, pelo que falaram Fabrício e Marques, que conviveram com o Guilherme enquanto atleta no vestiário e que tem conhecimento sobre o que foi o Guilherme depois de atleta como treinador, eu acho que o Atlético foi muito bem, não tenho o que dizer, mas está longe de ser apenas o vestiário, o problema do Galo, né? O vestiário, ele é um problema que reflete dentro do campo. Sim. E eu acho que tem refletido. Você corrigindo esse problema é um passo enorme que você dá para arrumar a casa. E por isso eu acho que o Galo fez esse movimento e, para mim, acertou em cheio no nome, na escolha, e a desejar muita sorte ao Guilherme. Que o Fabrício falou, né, da tal personalidade, é não falar amém para tudo, né? É ser parceiro dos atletas. Não é que ele vai ser certo em tudo, mas tem que ter uma opinião às vezes. Exato. É ser parceiro dos caras, mas não ser aquele amigão que bate nas costas o tempo inteiro e fala o que o cara quer ouvir. É falar o que o cara precisa ouvir. Ó, isso aí que você tá errado. Tá acontecendo isso porque você tá errado. E eu acho que é por aí. Então, você corrigindo e mudando a rota de algo tão importante, que é um vestiário, cara, você dá um passo grande. Agora, para arrumar tudo e corrigir todos os problemas, a janela do meio do ano vai ser muito bem-vinda. E outra coisa que ele pode ajudar a turma, cara, é que assim, o Guilherme, a gente sabe como é que era o extracampo dele, né? Inclusive, eu também participava com ele. Então, ele tem esse lado, o tanto de conselho que ele pode dar pra essa molecada evoluir, porque eu tenho certeza que ele se arrepende de muitas coisas que ele fazia, falou que de repente já poderia render muito melhor dentro de campo, entendeu? Então, isso pô, cara... E vai assustar, hein? A hora que tiver subindo e descendo a rádio, que não tiver mais aquelas boates, agora é só concessionária, supermercado... Eu acho assim também, o Guilherme. É um cargo importantíssimo, mas você precisa ter autonomia para as tomadas de decisões, né? Para as tomadas de decisões no vestiário com os atletas e principalmente com a comissão técnica, entendeu? É uma comissão técnica estrangeira, são argentinos que muitas vezes não sabem como é que é o andamento do futebol brasileiro. O Guilherme, com uma experiência, com conhecimento, tenho certeza vai trocar com eles, entendeu? Quando eu falo da semana passada nesta tomada de decisão para uma Copa do Brasil, você poupar aí com um time mais mexido, eu falei para alguém para botar o dedo nessa final. Não, nesse jogo não, a gente precisa de todo mundo, entendeu? Barba, a leitura é essa daqui, se a gente sair neste campeonato, tem uma crise instalada dentro do clube. Eu tenho certeza que, de repente, ali dentro dos menos ali do Atlético, enquanto a ausência ainda do Guilherme, esse tipo de conversa e de conduta, eu tenho certeza que era muito solto, entendeu? Para essas decisões. Precisa desse cara de conhecimento de futebol brasileiro para ajudar o treinador argentino nessas tomadas de decisões, de compreender como é que funciona o funcionamento do futebol brasileiro. E eu acho, sim, que com a experiência que o Guilherme já adquiriu também no fora de campo, porque já é treinador há alguns anos, com os cursos da CBF, o cara que tem se preparado, eu achei até, poxa, eu não acreditava no nome dele em primeira mão, porque eu via muito potencial no Guilherme de daqui a pouco estar num time grande aí do futebol brasileiro, né? Dentro do campo comandando, mas um chamado, um pedido do Atlético é difícil também do cara negar, entendeu? Então, de repente, dá um passinho aqui, o conhecimento de vestiário, ele tem muito para agregar e vai ajudar muito nessa condução junto com a comissão técnica, né, de entendimento do funcionamento do futebol brasileiro. Pedro Abílio está de volta para a gente falar mais do Atlético. Fala aí, Abílio. Vamos lá, né, Cirilo? Destacar o Atlético agora se preparando para este jogo contra o Mirassol amanhã, 6h30 da noite na Arena MRV. E tem um personagem que a gente está destacando hoje aqui na TBB, que é o volante argentino Tomás Pérez. Titular em 7 jogos até aqui na temporada, fez 13 partidas com a camisa do Galo. Aos poucos se desenvolvendo também, porque saiu muito cedo da Argentina para ir jogar no futebol europeu, onde esteve por um tempo em Portugal. O Tomás Pérez chegou ao Atlético com esse status de ser um volante com uma característica de contenção,
que faltava, de certo modo, no elenco. E em conversa com a Galo TV, ele falou sobre como está sendo o período de adaptação ao Brasil e também ao Galo. A gente vai acompanhar aqui na turma do Bate-Bola o Tomás Pérez. Bueno, el inicio acá bastante bien. Yo me tocó, bueno, en una situación difícil porque llegué y no estaba jugando mucho ya en Portugal. No me está aquí. Sí. Y bueno, las personas del Galo confiaron en mí y cuando llegué tuve ahí un tiempo de adaptación, de adaptarme a la ciudad, a los entrenamientos, a todo. Y bueno, después ya más adelante, cuando llegó el técnico nuevo y me pude adaptar bien, ya conseguí mostrar lo que puedo hacer dentro de la cancha y tratar de ayudar al equipo que bueno, con su ida y vuelta creo que estamos bien. Outro ponto destacado pelo Tomás Pérez, que falou aí, né, sobre ter sido muito bem acolhido, de as pessoas terem o tempo todo tentado facilitar esse período de adaptação e, claro, no período da negociação terem feito muita questão da vinda dele. Agora a gente acompanha o que destacou o volante do Atlético em relação à briga por posição no meio campo do time do Eduardo Domingues. Sí, creo que es una pelea linda entre todos los jugadores porque todos quieren jugar, todos quieren arrancar de titular y eso también es bueno y nos mejora a todos en los entrenamientos porque todos tenemos muchas ganas. Pero bueno, yo lo que siempre digo es que desde el lugar que me toque ayudar al equipo, siempre voy a estar contento, ya sea dentro de la cancha, afuera. Creo que ese es un poco el objetivo, ayudar desde donde toque. Tomás Pérez, volante do Atlético. Aí, Cirilo, ele falou sobre todo mundo querer jogar. E hoje nós destacamos ao longo do dia lá no itatiaesporte.com.br um levantamento feito pelo Henrique André, a situação de outro meio-campista que já até, de certo modo, atuou ali no meio-campo com outro volante, né? Joga um volante, ele como um segundo, apesar de ser mais um meia de criação, que é o Igor Gomes. Igor Gomes desde 2023 vestindo a camisa do Atlético, 175 jogos. Já faz nessa temporada a segunda desde então, com mais vezes em que ele não entrou em campo. Já são 16 jogos sem ser utilizados. Em 2026 ele tem mais jogos ausente do que em campo com o Atlético, apesar de ter sido um jogador saudável, né? Sem lesões nesse período. E o nosso Henrique André destacando lá no itatiaesporte.com.br que pode ser um jogador negociado ou mais um jogador negociado, né? Fala-se muito em possíveis saídas, especialmente nesse meio campo, Gustavo Scarpa, e agora com essa possibilidade do Igor Gomes também, jogador que já não entra em campo desde o jogo lá no Peru contra o Cienciano. Briga no meio campo do Atlético, não só por titularidade, por estar em campo não, viu, Cirilo, mas para ver quem pode ou não permanecer no clube depois da janela do meio do ano. Eu tô curioso pelos próximos jogos, Marques, Edu, Fabrício, porque tem jogador que sumiu no Atlético, né? O Igor Gomes é um deles. O caso do Dudu talvez seja o mais chame a atenção, né? Porque o Dudu continua sendo relacionado e não entrando, né? Mesmo quando o jogo pede um atacante. Tô até curioso para saber esses próximos passos aí, porque a tendência é de uma quantidade relevante de saídas, né, Marques? O mais curioso é, de fato, o Dudu, né? Inclusive, no último jogo, eu imaginava, porque o Atlético, com um homem a menos, precisava, naquele momento, de ter um cara do 1 contra 1. E o único atleta que oferecia esse tipo de jogada, naquela hora, no banco de reservas do Atlético, era o Dudu. Mas ele sequer foi para o aquecimento, entendeu? Ele preferiu, no final do jogo, já ali no apagar das luzes, botar o garoto, o Cauã, né? Isso. E o Dudu sequer se levantou do banco de reserva. E tem sido assim a rotina do Dudu no Atlético, né? E o Dudu tem um contrato dividido, né, com pagamentos do Cruzeiro, do Atlético.
É uma situação que a gente não entende muito da parte administrativa, né? Como isso pode ser feito para daqui a pouco, se ele de fato sair do Atlético. Igor Gomes me parece hoje uma carta fora do baralho. Há 16 jogos ele sequer faz o aquecimento para entrar dentro de um jogo. Então é difícil a gente imaginar continuidade depois do retorno da Copa do Mundo, Cirilo. Como é que você encara isso, Edu? É muita saída realmente esperada no Atlético? Eu imagino que algumas saídas vão acontecer e os recados vão sendo dados, né? Eu tenho brincado aqui, o Atlético tem relacionado funcionário com aviso prévio. E me parece muito claro que o Igor Gomes é um deles. Até acho que o próprio Igor também desistiu, sabe? O Igor, ele entregou no Atlético exatamente o que eu esperava do Igor. Muita gente esperava mais e se decepcionou. E ele jogava bem, era vaiado, jogava mais ou menos, era vaiado, jogava mal, era vaiado. E aí eu acho que ele deu uma desistida também. O Dudu não tem feito a diferença. Desde que chegou no Atlético não fez a diferença. Talvez 1 ou 2, você conta numa mão alguns jogos que o Dudu foi bem. O Scarpa, muito abaixo. A melhor temporada do Scarpa com a camisa do Atlético foi 2024. Jogando como ala, com o Gabriel Milito. Depois disso, pouco entregou. É claro que você tem ali alguns números de assistência, mas nunca foi o Scarpa que o torcedor esperou. Como não foi na Grécia e como não foi na Inglaterra. Aí você pega o Atlético com o Dudu, que foi um grande jogador em 2020 alguma coisa. O Scarpa, que foi um grande jogador em 2020 alguma coisa. O Hulk, que não vinha jogando e entregando números na atual temporada. O Igor Gomes, que é um jogador que não se espera muito dele. Enchi uma mão aí de atletas caros, atletas com história no futebol, à exceção do Igor Gomes, no meio desses, mas que com a camisa do Atlético estão acrescentando pouco ou quase nada. Não faz sentido você inchar sua folha com jogadores que foram, em algum momento da sua carreira, foram muito. A gente está falando do Dudu, melhor jogador de Campeonato Brasileiro, Scarpa, melhor jogador de Campeonato Brasileiro, Hulk, melhor jogador de Campeonato Brasileiro, e que incham uma folha e que não te entregam. Então, passou da hora do Atlético tentar dar um caminho para esses atletas, para eles tentarem voltar a jogar bola em outro clube, porque aqui eu acho que não tem mais ambiente para isso, e o Atlético colocar em campo quem entregue mais, ou quem queira mais, ou quem traga alguma esperança. E aí eu tô falando de base, de jogadores mais jovens, porque, sendo muito sincero, eu não espero mais nada de Dudu, de Scarpa, de Igor Gomes. O Atlético o Hulk já saiu, enfim. Acho que o tempo passa para todo mundo. E reformulação com campeonatos em andamento exige um trabalho ainda melhor, né, Fabrício? Tem que tomar cuidado, tem que ter uma atenção. Aí, cara, eu vou falar pra você, cara, tem que ficar esperto com os jogadores que o Palmeiras e Flamengo liberam. Os caras sugam até o último do cara, aquela pressão, parece que depois o cara quer dar uma relaxada, sabe? Agora tem que ficar de olho, tem que tomar cuidado, porque assim, se não tá ajudando, que não atrapalhe. Porque jogador experiente com história vitoriosa, ele influencia muito em algumas coisas. Então tem que ficar de olho, tem que tomar cuidado. A gente não sabe o que está acontecendo no dia a dia. Fabrício tocou num ponto interessante. O Palmeiras ganhou um monte de coisa, né? Qual jogador que ganhou com o Palmeiras e foram muitos que saíram que estão aí arrebentando? É difícil. Ninguém. Cara, e aí Palmeiras dá a plaquinha lá, muito obrigado e tchau. Chama a família do cara, bota as taças que ele ganhou, Marcos agradece, Rocha, Scarpa, o presidente Dudu, fala do lado dele e Veiga, falou, siga a sua vida. Daverson. E aí a gente tem que entender, ou tentar analisar o porquê do fracasso, velho. Olha esses nomes que a gente está falando. Dudu, Scarpa, que já foi... Os dois já foram melhores aí dos campeonatos brasileiros, né? O Dudu acho que mais de uma vez. Sim. O Igor Gomes, o Igor Gomes é um bom jogador, cara. E por que não tá jogando, entendeu? Essa é uma boa pergunta pro departamento. O que faltou para esses caras jogarem no seu nível? O que faltou? Não tão doentes, entendeu? Tão saudáveis. O que faltou, cara? O que acontece ali dentro da Cidade do Galo? Que esses caras, que quem tá ali à frente comandando, não conseguiram extrair o melhor desses caras, velho. O que aconteceu nesse Atlético, entendeu? Porra, esses caras são tops, caras. Com as carreiras gigantescas, entendeu? Correndo ainda. Quando eu falo que não são doentes, é porque estão correndo e correndo bem, entendeu, Fabrício? Sim. O que aconteceu? Essa é uma boa pergunta pro departamento, cara. É o fracasso. Todos entubarem o fracasso. Isso é difícil. É isso aí.